Estamos mais uma vez no nosso Prosa Séria, com histórias que vai acrescentar muito à tua fé, que vai te dar mais prazer em viver e saber que não é só você que está aí passando lutas e dificuldades. Tem alguém com a história de superação aqui, assim também como a sua. Quero te convidar a assistir, compartilhar, curtir. Manda para quem você ama, para quem você não ama também, né, amiga? Inimiga. Amiga e As inimiga. amigas e as inimigas. Então, mais um Prosa Séria, eu sou Socorro Saraiva, estamos aqui mais uma vez juntinhos. E eu sou a Tatiana Botelho. Prosa séria de cara nova, prosa séria de lugar novo, prosa séria cheio de novidades para vocês. E hoje mais um dia especial. Prosa séria tem trabalhado com mulheres lindíssimas, pessoas maravilhosas, histórias incríveis. E hoje temos mais uma para você. Nós vamos deixar ela se apresentar, né? Mas assim, eu já adorei essa pessoa, gente. Porque eu digo assim, né? Sanguíneo, ele colore a vida, entende? Então, o sanguíneo, ele colore a vida, né? E eu tenho uma companheira sanguínea hoje, Miqueias querida. Uau, que responsabilidade tá aqui, Tati, socorro, meu Deus. Tô muito feliz, obrigada pelo convite. Tô nervosa, mas eu sei que Deus vai fazer, vai falar e eu tenho certeza que a minha história vai poder alcançar mais uma vida. Se alcançar uma vida, eu sei que já tem festa no céu. Então, vamos juntas aí para esse desafio. Tô animadíssima. Ô, querida, seja bem-vinda no nosso meio, no nosso Prosa Séria. Sabemos que você é uma vencedora, né? É Em isso. Deus. E como eu costumo falar, né? Para o nosso público do Prosa Séria, eu, de fato, sou muito apaixonada por história de superação, né? Eu acho que a vida da gente, ela tem a cor, o gosto, É né? De verdade. você conseguir atravessar os seus momentos difíceis, desafiadores e de dores. E hoje a gente quer ouvir um pouquinho da sua história, né? Nós queremos saber, começa pela sua infância. Uau, meu Deus. Vou contar tudo. E pela primeira vez eu vou poder contar quase a história toda, né? Ai, esse podcast é vida, porque a gente pode contar a vida, né? Bom, na minha infância, eu acredito que eu não tive uma infância muito tranquila. A minha infância sempre foi muito turbulenta no sentido de que com 4 anos a minha mãe separou do meu pai e nós morávamos no interior. Eu sou mineira, né? Cristã, Uai. como eu disse. Uai, sou. Trem lá é bom. E nessa viagem que a minha mãe fez do interior de Minas Gerais para Belo Horizonte, nós descobrimos uma outra vida, uma outra cidade grande, né? A gente morava, era bem interior mesmo. Minha mãe era a sétima mulher do meu pai. E aí, nessa separação, porque meu pai também conheceu uma outra mulher, nessa separação nós voltamos para casa da minha avó, que é a mãe da minha mãe. E ela mora em Belo Horizonte, viva ainda, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha avó. E nesse intervalo de vida, minha mãe descobriu outras coisas. Minha mãe era uma mulher de muito Deus. Minha mãe tinha dons de revelação, dons de cura. Minha mãe era chamada para dor de dente, só para você ter uma ideia, na nossa cidade. Mas na ida se perdeu, conheceu um outro mundo e, enfim, nós já sabemos um pouquinho da história de quem abandona o nosso Deus, né? Sim. E não conhecendo ainda Jesus, porque eu tinha uns 4 anos de idade, 3 para 4 anos de idade. Eu morei com a minha mãe durante todo o tempo, junto com a minha avó. Depois de um tempo, já a minha mãe trabalhando, começou a sair, conhecer outras pessoas e tudo. Minha mãe conheceu um homem e esse homem veio morar assim, entre aspas, dentro da nossa casa, um namorado, né? E esse namorado, enfim, se interessou pela minha pessoa, ainda pequena. Acredito que eu estava com uns 7 anos de idade. E esse momento ali para mim foi muito assustador, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? E dali eu saí correndo, fui até a casa da minha avó e falei: "Vó, aconteceu isso, isso e isso agora". E minha avó ficou desesperada, foi até a nossa casa, que era uma casa de frente à outra,
E foi lá caçar confusão mesmo. Ela é minha, não faz isso. Enfim, houve uma confusão ali naquele momento e eu acabei indo morar com minha avó. Então, eu sou menina criada com vó. Delícia! Ah, minha avó é maravilhosa. Mas, porém, entretanto, todavia, minha avó, ela é descendente de índio. Então, ela tem uma estrutura muito diferente da nossa. Eu fui criada no catolicismo. Então, eu vivi tudo isso, fiz primeiro Eucaristia, né? Fiz a catequese, tudo certinho, de acordo com o que minha avó podia me ensinar. E eu agradeço pela vida da minha avó, porque se não fosse ela, talvez eu não estaria aqui hoje contando e podendo contar para vocês o que a gente viveu. Uma família muito simples, totalmente desestruturadas. Nós chegamos a passar fome na nossa vida, vendendo almoço para ter a janta, às vezes dormindo para a fome passar. E aí eu começo uma história assim que realmente para mim não é fácil contar porque me remete ao que eu A vivi, gente vai nesse lugar. mas é muito fácil falar porque é um testemunho vivo de uma superação que Deus fez na minha vida, Tati. E foi assim algo que hoje eu olho para trás e falo assim, Senhor, obrigada. Obrigada por toda a bagagem, por toda a experiência, porque hoje, se eu não tivesse vivido tudo aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. E eu agradeço. Deus é lindo. Amém. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, só para eu entender, Mica. Houve esse companheiro da sua mãe, ele Sim. chegou a abusar de você? Sim, exatamente. Ele, no momento ali que a gente estava, eu estava até com uma amiguinha, na hora, ele veio, falou alguma coisa, e como a gente tinha uma vida muito desestruturada naquele momento, ele veio com dinheiro. E aí entregou o dinheiro para minha amiguinha e falou: vai lá comprar um refrigerante. E a minha amiguinha foi: não, você fica. E eu fiquei na inocência, 6, 7 anos mais ou menos. E aí ele veio tentar mesmo pegar em mim e ele até pegou, passou a mão assim na região do meu peito, tentou me deitar. Na hora que ele me deitou, eu saí e corri para pedir ajuda. Olha, Foi literalmente isso que aconteceu. ou seja, e poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. E o interessante, Tati, é que quando aconteceu tudo isso, a minha mãe estava em casa tomando banho. Então foi num momento assim muito rápido, mas que para mim não gerou um trauma porque o Senhor veio e preencheu aquela lacuna. Sabe que às vezes a gente acha que lacunas devem ser preenchidas com amor humano, com amor paterno, materno, não. Mas quando você coloca Deus, Deus preenche todas as lacunas que às vezes a gente espera do ser humano. A expectativa no ser humano corrói. E aquilo ali foi preenchido pelo Senhor, tenho certeza. E hoje eu falo isso numa tranquilidade e Houve superada. cura. Superada. E Aleluia. nesse período, a sua mãe, ela já tinha se afastado do evangelho, já estava numa vida como ela queria Exato. viver. E aí, nessa questão, nesse processo, onde ela arrumou alguém, aconteceu isso, você foi para casa da sua avó, e depois, como é que ficou? A sua mãe ficou sabendo? Qual foi a reação dela? Sim, sim, minha mãe ficou sabendo, minha avó chegou, né, para brigar, para questionar tudo aquilo que estava acontecendo. Só que quando a minha avó chegou e minha mãe saiu do banho para procurar aquela pessoa que estava ali na casa, já tinha ido embora, ele já tinha sumido, porque ele sabia o que ele tinha feito. E o que esperava por ele? Exatamente. E minha mãe saiu procurando ele lá fora, indo até a rua, houve assim, uma comoção até dos vizinhos, né? Porque a minha avó falava muito alto, minha mãe também. Ela chegou Então atacando o houve pé na porta. bem isso. Bem isso. Eu estava tentando achar a palavra, mas você encontrou. E houve aquela comoção toda no nosso bairro, na nossa rua, né? Porque todo mundo conhecia, para poder procurar ele. E ele sumiu, desapareceu. E desde esse dia, deste momento, nunca mais ouvimos falar desta pessoa. E a reação da sua mãe? Desesperada, na hora ela ficou Então ela acreditou em desesperada. você. Sim, sim, acreditou em mim, ficou bem triste com o que tinha acontecido. A minha avó falou: olha, a partir de hoje eu cuido dela. Porque minha mãe já estava vivendo isso há algum tempo, já não era um namorado, já era 2, já era 3. Então acabava que aquilo ali poderia acontecer de novo. E você mocinha, né? Exato. Menina já ficando mocinha. Exato. Entendi. E aí a minha avó falou: não, deixa eu cuidar. E a minha avó pegou e cuidou. Tanto é que eu tô aqui hoje.
bem Intensa. plena. Ah, Lindíssima. e onde entrou Deus Então, Deus nessa entrou, história? olha que interessante. A minha irmã, que já conhecia Jesus, porque ela cresceu nesse berço com a minha mãe, né? Já conhecia Jesus, andou desviada um tempo, e em seguida ela conheceu uma profeta bênção mesmo, uma mulher assim de Deus, que orava e o céu descia. E a gente estava falando aqui de mistério, né? Então, assim, eu já, desde a adolescência ali, eu já vivia isso, já vivia esses mistérios ali, vendo tudo acontecer. Certo dia ela chamou minha irmã para ir no monte, um bairro próximo de Belo Horizonte, e nós fomos nesse monte, dormimos na casa dela, e eu fui, não queria ir, falei que, gente, que absurdo, acordar 4 horas da manhã para subir esse monte aqui, né, esse negócio de terra, que, como assim, 4 horas da manhã, não pode ser no horário à noite, às vezes, né, pensando, inocente, não sabia nada, né. Não Mas subi um sabia o que te monte. Não esperava. sabia, não sabia. Então, se subir num monte, o que vai acontecer? Jesus vai falar lá em cima, vai falar aqui embaixo também? Qual é a diferença? Né? Sabendo de nada, subi. Subi. A gente subindo. Eu falei, gente, esse negócio não acaba não. E deu 4h30, 4h40. A gente chegava no monte e foi andando a pé mesmo, porque a gente não tinha estrutura, nem para pegar um ônibus, para ficar próximo e tal. Era um negócio caminhando mesmo. E a gente subiu. Quando nós chegamos lá em cima, eu falei, gente, mas isso aqui que é um monte? É um monte mesmo, né? Uma montanha no alto. E desse alto a gente via as BRs e tal, lá de Belo Horizonte e tal. E eu falei assim, a vista é bonita. E aí o povo lá no mistério e tal, eu fui pro meu cantinho, sentei para poder ver a paisagem. E ali eu fiquei, Tati, ali eu fiquei. Pastora Socorro, assim, analisando e tentando falar com Deus. Falei, gente, tá todo mundo aqui conversando. E eu conversando com Quantos anos Deus. você tinha, mais ou menos? Tinha uns 14 anos. Uns 14 anos de idade, Já mais tinha ou um menos. entendimento. Sim, já tinha. E aí, lá, naquele momento ali que eu tava sentada, eu conversando, eu olhei pro lado e falei, gente, com quem que eu tô falando? E você conversando. Eu falando, gente, o que que esse povo veio fazer aqui? Não, meu Deus, que confusão é essa de subir isso tudo? Não, tô cansada. Conversando com ninguém, mas ao mesmo tempo já estava ali Já tendo um estava encontro. orando, né? Já estava conversando com alguém. E não sabia. E foi aí que ali quando eu olhei para trás e vi todo mundo orando e tal e tudo, e eu ali sentada conversando com alguém que eu não sabia quem, eu levantei, fui até as mulheres, né, que tinha muita mulher orando e tal, e eu fiquei em pé lá, esperando, cabeça baixa, né, não sabia orar, não tinha muita estrutura. Veio uma mulher, uma profeta de Deus também, não sei o nome dela, mas eu louvo a Deus pela vida dela. Eu falo, Senhor, eu não lembro dela, mas vai até lá, visita essa mulher, porque essa mulher é bênção. Como tem isso, né? Tem. De Deus usar pessoas que a gente não sabe. Para falar assim, gente, Pessoas se eu aleatórias. conseguisse ver essa pessoa de novo, É né? maravilhoso, porque a gente sabe que aquela mulher, ela não sabia nada de mim, nada. E ela veio e entregou tudo o que eu tinha vivido. Toda a miséria, toda a fome, todo abuso, toda a indiferença. E a gente cresceu sem uma direção mesmo, sem nenhuma estrutura, nada, nada, nada. E ela foi falando aquilo tudo. Uau! E eu literalmente, com 14, 15 anos ali, naquele momento ali, mais ou menos, eu senti uma presença de Deus, eu comecei a chorar. E quem disse que eu queria largar a mão dessa mulher? E eu segurando. Eu Meu segurando, Deus. segurando. Eu não queria sair daquele lugar, eu não queria sair. E foi ali que eu tive o um encontro com Deus. Eu sabia, o Senhor falou comigo nesta noite, nessa manhã, né? Nossa. O Senhor falou comigo nesta manhã. E eu não tive dúvidas. Dali eu saí sabendo que existia um Deus, que existia algo espiritual ali para mim. E eu desci o monte, feliz, comecei a buscar de Deus e tal e tudo, e ali foi. Ou seja, desse tempo para cá, sempre andando com o Senhor. Sempre andando com o Senhor. Dei aquela vacilada aqui, né? Aquela vacilada Escorregadinha ali. ali. Ali no outro muro, do outro lado. Mas sempre, Acreditando, sempre crendo. acreditando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já vi que teve muitos desafios. Do início, né? Do início dela, de 7 anos, e vários outros que você foi vivendo. Teve esse encontro com Deus, mas, assim, no meio da escassez, da dificuldade, o que que fez você, assim, de dar aquele estalo e falar assim, não, preciso mudar de vida? Como é que foi? Foi quando, entre 18 e 19 anos, pastora Socorro, a gente morava numa casinha de 2 cômodos
e tinha um meio-fio que eu sempre ficava ali sozinha. Então, e os vizinhos tinham uma vida estruturada. E o fator de ter a vida estruturada, eu ficava ali sentada só analisando, vendo tudo que estava acontecendo ao meu redor. E eu falava, às vezes não tinha dinheiro pro pão de manhã. O pão na época era 5 centavos, 2 centavos, 3 centavos. Gente, não vou falar a minha idade. Mas eu sentava naquele meio-fio ali e eu falava com Deus, eu não quero viver, eu vou crescer, eu vou trabalhar e eu vou sair disso. Eu não vou viver a vida que eu vejo na minha frente, que eu tenho aqui. A minha vida vai ser diferente. E o tempo todo eu falava isso. Eu quero um namorado assim, eu quero um trabalho assim, eu quero estudar assim, eu quero fazer assim. E eu ali eu fui determinando coisas da minha vida que, impressionantemente ou não, hoje eu falo com meu marido, né? Ele tá assim, você sonhou? Você achou que você ia ter tudo que você tem hoje? Eu falo assim, sim. Porque lá Glória a atrás Deus. eu pedi. Hoje eu tenho coisas que eu orei. E eu falo mais, eu ainda vou viver mais coisas. Uau! Ainda tem mais coisas para o Senhor fazer na minha vida, Que fazer lindo. na minha casa, fazer na minha família. Porque ainda não cessou as bênçãos do Senhor sobre nós. E ali, pastora, chorando várias e várias noites, vários dias, eu falava com o Senhor, eu não quero isso para mim. Eu não vou passar fome, meus filhos não vão passar fome. Eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu vou construir, eu vou fazer. E dali foi só trabalhar. Consegui um trabalho, com 13 anos eu já trabalhava na casa de família, já limpava 13. a casa, 13 anos. Meio horário, né? Porque eu estudava de manhã, então já tinha o meu dinheiro, já ajudava um pouquinho a minha avó, e foi indo até eu completar 17 anos. A minha irmã já trabalhava numa empresa de informática, então ela já me chamou, fui office girl, andei em Belo Horizonte inteira, querida, ixi, Praça da Liberdade, ali, à vontade. Andei, trabalhei, dali eu já virei a secretária, depois eu virei auxiliar administrativo, e fui crescendo, até que um dia eu consegui um trabalho numa agência de viagens. Eita, querida. Essa agência de viagem me deu a oportunidade em 2004, isso eu comecei e nunca mais saí do turismo. Foi aí que eu pude construir toda uma história e que aí começa realmente uma história adulta. Aí essa história adulta foi A o partir- divisor, exatamente, o divisor de águas da Miqueias, menina, pequena, sonhadora, e que eu pude começar a criar, né? Hoje eu sou executiva de conta de uma grande empresa, líder de mercado, né, no ramo do turismo, não sei se posso falar, não, mas deixa guardadinho. Você que sabe. Então, assim, hoje, particularmente, eu já trabalhei em vários estados, em todo o Brasil, já morei em vários estados, e a empresa me transfere todas as vezes que eu mudo, às vezes não por mim, pelo meu marido, que também trabalha numa empresa que também tem em todo o Brasil, então, sempre que eu mudei, essa empresa me acompanhou, essa empresa me indicou e falou, não, pode... É uma boa funcionária, é uma boa funcionária. E hoje eu vivo realmente essa superação, Tati. Eu vivo, pastora Socorro, a superação Coisa linda. da escassez, da pobreza mesmo, da falta de comida, de arroz e Deus. feijão, do pão da manhã, para hoje eu poder chegar em casa e falar assim, hoje eu quero comer um Subway, hoje eu quero comer um hambúrguer, hoje eu quero... Pode pedir aí que eu tenho para pagar. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Ai, gente. Forte. A gente passa por algumas situações, né, que, assim, faz a gente ver como Deus age, né? Como o Senhor faz na vida da gente. Eu lembro de uma fala da minha irmã. A gente nunca passou necessidade, não. Mas era, né? Tinha ali, mas não era aquela coisa absurda. E nós tínhamos uma família que éramos amigos dos filhos deles. E eles tinham uma condição de vida muito diferente da nossa. E eu me lembro de uma fala da minha irmã, quando ela chegava na casa deles e tal, eram 3 filhos, né? Então tinha muita coisinha de criança, né, amiga? Sim. E aí ela abria a geladeira, né? A amiguinha, abria a geladeira e tinha todinho. Todinho, né? Aí uma vez eu conversando com a Mariana, ela falou assim, olha, eu falei assim, um dia eu vou ter uma geladeira com todinho, cheio de todinho. Você vê como é criança, né? Exatamente. E eu hoje sei a que gente era olha, isso né, mesmo. amiga, e vê assim, poxa, Amiga, eu lembrando também, minha irmã e meu irmão, a gente não tinha acesso a essas coisas gostosas de jeito nenhum, porque eram 7 filhos, ainda vinha sobrinho, morava lá e tudo, era muita gente. Aí eu tinha muita vontade de tomar iogurte, né? É iogurte que fala, né, querida? iogurte. Iogurte. Meu marido me corrige, mulher. Aí, querida, eu com muita vontade. E minha mãe não tinha condição, então ela viajava, comprava só para os mais novos. Aí eu lembro que minha irmã
pegava, eu falava, mana, Sônia, deixa eu lamber a tampa. Aí ela, não, tomava eu tampa, lambia a alumínio, tampa. Era. Aí o meu irmão, o Edinho, que era mais misericordioso, eu falava, ô Edinho, deixa eu lamber a tampa aí. Aí ele, pega. Aí parecia aquele cachorrinho que lambia a tampa bem devagar. A risada. Ótimo. Gente! Chegou, parecia que eu tava flutuando, lambendo a tampa do negócio. Mas a escassez, né? Não, mas assim, hoje, Aí quantos hoje- iogurtes tu não toma? Muitos, Exatamente. querida. Aí é isso, como Deus olha, né? Aquele detalhezinho e depois ele faz coisas Gente, é tremendas. maravilhoso demais. lindo, É bom lindo. demais olhar e saber assim, sabe, como o Senhor assim mudou a nossa sorte. Exato. É literalmente isso. Uhum. É entender quem é Deus e o que ele fez. Gente, é um absurdo. Eu olho assim, eu falo, Deus, que coisa linda. É Deus purinho, Tati. E é impressionante porque, assim, eu normalmente em toda essa caminhada cristã que Deus tem elevado o nosso nível espiritual, né? Hoje eu já posso dizer que eu sou um pouco mais sábia, né? Vou ser humilde, um pouco mais sábia, um pouco mais cautelosa, um pouco mais cuidadosa com as coisas do Senhor. E eu sou o tipo de pessoa que eu sempre chamo na responsabilidade. Tudo isso que eu vivi não poderia ter acontecido a superação se eu não tivesse me posicionado. E o posicionamento em Cristo é o principal remédio, solução, resultado que você pode ter é o posicionamento em Cristo. O que é o posicionamento? É realmente o foco do que você quer, o foco do que você busca. Então, quando você, Senhor, eu quero um trabalho. Deus me deu um trabalho. Senhor, agora eu quero melhorar o meu salário. O Senhor vai lá e faz. Senhor, hoje eu quero melhorar o meu casamento. Senhor, e Deus vai lá e faz. Então, assim, é o foco do que você quer, como você pede, e você buscar aquilo, fazer coisas para que aquilo aconteça. E isso fez parte da minha jornada, a disciplina. Eu brinco muito que quando nós fomos para Brasília, viemos para Brasília, que eu estou em Brasília. É porque ela é de fora, tá, Exato, gente? Lá do hoje eu moro em Ceará. Fortaleza, né? Sou mineira, morei 10 anos em Brasília, hoje moro em Fortaleza, mas já morei em Cuiabá também, a história é longa. Hoje eu moro em Fortaleza, mas quando nós viemos para Brasília, eu e meu marido falando assim, a gente vai trabalhar 2 anos direto. E era foco. A gente vai guardar dinheiro para poder voltar para casa. Pensa, 2 anos. E foi ficando 2, 3, 4. E Deus Lá foi em Fortaleza. Não, aqui em Ah, aqui em Brasília. Brasília. Eles Foram vieram 10 de Minas. anos. Ah, Viemos de entendi. Minas, 10 O anos. objetivo dele era voltar para Minas. Exato. Aí foi parar em Fortaleza. Exato. Nós fomos parar em Cuiabá, voltamos para Fortaleza, voltamos para Brasília e agora em Fortaleza Fortaleza. de novo. Exatamente. Entendi. E ainda tem planos aí de mudança de novo, viu? Mas enfim, deixa para outro podcast. Acabou que quando a gente ficou, Deus foi abrindo as portas. E não tem como eu falar que era a Miqueias, que era o Anderson, que é meu marido. Não tem nada na minha vida, eu tenho como falar que foi mérito meu, que foi disciplina minha. Não, só foi um posicionamento. Eu posicionei em Cristo. E quando eu me posicionei em Cristo, Deus foi abrindo as portas. Eu acredito nisso. Tati, foi abrindo de uma forma, assim, que eu não acreditava. Eu falei, Senhor, hoje eu vivo coisas que hoje a gente estava conversando, né, pastora Socorro? Eu falei, pastora, eu sou mimadinha de Jesus. Eu sou. Se é possível, gente, eu vim quase de primeira classe hoje de nacional. E olha que nem existe. Nós nem temos a primeira classe. Hoje eu vim de primeira classe para cá. Então, assim, são coisas acontecendo. Meu marido até me mandou antes de estar aqui com vocês, tudo o que aconteceu hoje, que ele falou, olha Deus te honrando, olha o cuidado. E ainda tem essa questão do meu marido, que eu vou falar do meu marido. Meu marido, ele sempre foi um homem muito racional. Muito racional. Era assim, sim, não, pode, é frescura. Sempre. Marido, eu te amo, viu? Eu te amo muito. Você é minha vida. É só uma Quando eu coisinha, falo- marido. É só um pequeno detalhe para a detalhes, glória são de Deus. Então, e o marido é muito focado, muito focado. E esse foco também vem dele, tá? De tudo que a gente construiu também. Ele sempre foi nosso provedor, nosso maior provedor.
Então, tudo tem a mente muito, tudo coloca a mão, Deus prospera. É verdade. E ele é abençoado e abençoador É. da obra de Deus. E eu lembro que, pouquinho depois da pandemia, que eu tive o Miguel, que também o Miguel é promessa. Minha vida é milagre, tá? Você não tá entendendo, olha, você tá entendendo. Que eu tive o Miguel, que veio a pandemia, e eu sofri, chorosa, porque eu não tinha ninguém aqui em Brasília. Ninguém. Eu falava, Senhor, eu quero voltar para Belo Horizonte. Eu quero voltar. Recém-nascido, o Anderson trabalhando, porque ele trabalha de laticínios e tal, e tudo. Então, na pandemia, ele não parou em casa. Ele não parou. Ele continuou trabalhando. E eu em casa. Fui mandada embora do meu trabalho e tal. Dessa mesma empresa que eu tô hoje. Fui mandada embora e eles me contrataram depois. Então, assim, tudo isso que foi acontecendo, eu tinha certeza que era a mão do Senhor. Tudo. E quando aconteceu essa questão de que eu falei com ele que eu queria voltar para Minas, foi quando a gente conheceu a pastora Socorro e o pastor Clebson, lá na Ceilândia. E aí Deus virou uma chave que, tipo assim, falou assim para mim: pronto, filha, você agora tem uma família. E eu ganhei um pai e uma mãe. Ah, Não só espirituais, mas, assim, pessoas de Amém. referência gigantesca. Não é à toa que você tá aqui com ela, né? É uma mulher de Deus, uma mulher responsável, uma mulher que entrega, uma mulher que sim. faz, uma mulher que, para mim, Eu gostaria que você fosse minha mãe, pastora Socorro. Oh, Eu meu Deus, gostaria. eu Se eu sou. pudesse escolher, eu gostaria. Eu gostaria Eu do fundo do meu sou. coração. E o pastor Cleves, meu pai. Mas, e aí, em todo esse intervalo, eu fui para a igreja e um pastor abençoado. Pode falar o nome? Pode? Pode, né, É? amiga? Pode. Pode. É. Pastor Itamar. Pastor Itamar pegou, me olhou no meio da multidão e falou: levanta, como é que é o seu nome? Aí eu falei: meu nome, Miqueias. Aí ele tá assim: Miqueias, não te conheço, nunca te vi, mas o Senhor tá falando isso, me entregou um bocado de coisa e falou assim: hoje Deus tá trocando o coração de pedra e tá colocando um coração de carne. Tem coisas que você vive, que você fala pra Jesus, mas não fala pra esse homem que tá aí. Tá no YouTube. Está no YouTube, É tipo querida. assim, não podia ficar só ali, né? Tinha que ser escancarado. Exatamente, Porque exatamente. quando Deus honra é Foi, assim. e meu nome foi gritado lá no púlpito. É Foi. Miqueias, é desse jeito. E aí, ele falou isso. Naquele dia, eu tive a certeza que Deus estava mudando o coração do meu marido. E, Tati, hoje, meu marido escuta o meu filho cantar um louvor Chora. e chora. Meu marido tem uma sensibilidade que é, assim, é surreal. É Deus. surreal, é surreal. Meu marido, assim, ele é formado em economia. Então, qualquer coisa que se perde, ele já fica, assim, meio sentido. Para vir para cá, ele pagou meu aéreo 2 vezes, porque eu não podia vir na data que eu tinha marcado. E aí ele pagou 2 vezes, sem questionar, sem brigar, e falou: vai, vai, vai. Parabéns, marido. E, a- e Foi. assim, o que a Miquela A está falando transformação. assim, a gente que acompanha de perto, a gente vê a honra de Deus. Exato. Porque o que que ela quer dizer? Ela é brincalhona e tudo, mas ela tem um coração desprendido de tudo isso. E ela é abençoadora do reino, abençoadora de vidas e tudo. Ela falando tudo isso, se você fizer uma retrospectiva daquela menina lá atrás, se bem que você sonhava, mas quando, né? Será que vai acontecer de verdade? Isso. E Deus, até para quem é criança, né? Deus, ele vê os nossos sonhos. Ele sabe, ele sonda os nossos corações. Ele faz coisas que a gente nem imagina. E ver você contando isso aí é realmente uma superação e uma experiência tremenda que você teve com Deus e continua Isso. tendo. É verdade, pastora Socorro. E Deus fez tudo assim tão lindamente, que mesmo que o processo tenha sido doloroso, porque, enfim, né, hoje eu tenho meu marido, tenho problemas, a gente briga, tem diferenças e tal, tu tem dificuldade sim, né, a vida não é só mar de rosas, mas o que eu quero destacar foi como a pastora falou, a separação de uma vida que era totalmente escassa, de relacionamento, de estrutura familiar, de amizade, de financeiro, todas as áreas da minha vida realmente precisava de uma reorganização, precisava de alguém para analisar e falar assim, opa, peraí, eu construí alguma coisa, deixa eu te ajudar. Mas não tinha. Eu não tive alguém que olhou e falou assim, olha, eu construí, eu vou te ajudar. Não, foi tudo Deus que foi fazendo, a partir de um posicionamento. Senhor, o meu posicionamento é em Ti. É somente em Ti. E a luz da palavra foi vindo.
Foi vindo. Então, quando eu quero dizer isso, o posicionamento é de buscar a palavra. É de entregar para Deus o que é dele, os seus sonhos, as suas verdades, as suas justiças, tudo, tudo, tudo. Quando você quer algo e você pede com todo o seu coração e você explica aquilo, Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Várias e várias vezes eu falei, Jesus, eu tô cansada, tá pesado, eu trabalho fora, eu tenho o meu ministério, tenho filhos, tenho amigas, tenho pessoas assim, o tempo todo que a gente às vezes tá ali, tá ajudando, tá apoiando, tá fazendo alguma coisa e tal, mas quando eu estou cansada, eu falo assim, Senhor, me dá uma injeção de ânimo. Senhor, vem aqui, coloca adrenalina aqui, eu tô precisando, reorganiza meus hormônios. Ele vem. Tati, ele vem, ele faz, porque eu sinto acontecer como se fosse uma virada de chave. Tudo isso por quê? Posicionamento em Cristo. Gente, e posicionamento em Cristo é maravilhoso, eu super indico. E eu tô aqui, não tô simplesmente falando algo tipo, a vida dela é boa. Não. O que eu quero dizer é que é possível você ter uma vida boa, é possível você viver uma vida maravilhosa, um casamento maravilhoso, um trabalho, mesmo que tenha problemas, mas quando você entrega nas mãos do Senhor, parece que tudo vem sendo lapidado, vem Como é sendo que é? cuidado. Aquela situação que você falou que ia colocar das 5 pessoas, Ah, isso é real. A que gente, eu achei muito interessante, amiga. nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. É isso Tá? mesmo. Se eu convivo com 5 Você já tinha bêbados, ouvido isso? Yes. Eu nunca ouvi. se eu convivo Nós com somos a 5 média, isso é bêbados, ciência. eu sou a sexta bêbada. Isso mesmo. Se eu convivo com 5 vencedores, eu sou a sexta É por vencedora. isso que nós somos vencedoras, querida. amiga, a nossa querida. convivência, É querida. isso, é isso. Então eu falo isso para muitas mulheres e eu decidi trazer isso para minha vida de todas as formas, no pessoal, no profissional, em tudo. Se eu quero mais de Deus, eu preciso estar com mulheres de Deus. É isso, sim. Tô aqui com pastora Socorro, que eu conheço há muitos anos, né? Trouxe outra pastora para poder ajudar e apoiar aqui uma conferência. Então, assim, eu quero estar no meio dessas mulheres, porque eu também quero receber o que elas têm e também doar. Então, assim, é uma troca. Né? Eu fico muito triste de ver, às vezes, as mulheres que procuram outras mulheres, às vezes têm inveja, querem o que a outra tem, né? Não, às vezes não ajuda, não apoia. Às vezes, por uma questão de assim, o que ela tem, eu não quero ajudar, eu não quero impulsionar Eu o falo tanto ministério. disso, não precisa. Não é necessário. Cada um tem o seu lugar, cada uma de nós. Na nossa maneira, na nossa simplicidade, na nossa forma de ser, com o nosso temperamento. Eu falo muito isso lá para as meninas da igreja. Isso não existe, eu não preciso competir com ninguém, eu tenho o meu lugar, eu tenho o meu espaço em Deus, e o que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer, ninguém vai fazer. E se a outra pessoa está se superando, é o momento dela, a hora gente, dela. glória a Deus é por outra isso. Coisa. Glória a Deus. Eu também falo, amiga, porque eu não acho legal, um exemplo, você tá ali rompendo e tal, continua rompendo, não tem nada a ver comigo. Exato. É a sua vez, é o seu momento, e não quer dizer que o outro não vai romper porque fulano fez. Não tem nada a ver, cada Isso um é tão tem seu triste tempo. hoje em dia, não precisa Exatamente. disso. É isso. Tem gente que se sente mal com a conquista, com a vitória do outro, e isso paralisa a própria pessoa. Exato, né? paralisa a pessoa e traz para si também algo que o seu também não vai. Não Porque vai. é inveja, É. inveja, é rancor, entendeu? Então são coisas, e cada um tem sua identidade, tá? Cada um tem a sua forma, eu vejo muito isso. Exato. E essa identidade faz com que eu toque vidas que você não vai conseguir Exatamente. tocar. Tá? Você Com a vai sua tocar. forma de falar, com o seu jeito mais meigo. Eu já sou mais espetecada, né? E aí eu já, Travou, né? tia, corte As rápido. mais espetecadas é comigo, as mais, né, bonitinha que eu sei, as mais crente é com ela. Amei, eu Você amo trouxe essa uma risada. fala, amiga, muito interessante. Você disse assim: eu estava sentada ali no meio-fio, olhando a realidade das pessoas e olhando a minha realidade. E eu disse: eu vou conseguir um emprego, eu não vou viver essa vida, eu não estou fadada a esse fracasso. E eu vejo, né, a Bíblia vai dizer sobre o poder dessa palavra. Então, esse posicionamento que você fala, eu vejo muito sobre isso, sobre a gente, de fato, declarar aquilo que a gente quer e onde a gente quer chegar. Você fez essa declaração: olha, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver uma nova realidade. Exato. E foi o que Deus trouxe. Quando eu me posicionei e falei com o Senhor, porque às vezes a gente quer, mas só fica aqui dentro da nossa mente.
A gente não abre a boca para falar. E a palavra de Deus fala, né, Tati, que Sim, há poder nas palavras. sim. Então, por que que eu vou esconder algo que eu quero? A gente brinca muito, eu não tenho tabu nenhum de falar de dinheiro. Zero, 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 zero tabu de falar de dinheiro. De falar assim, não sei o que, vou pagar que eu sou rica. Eu já profetizo na minha vida. Muito bem. Eu já profetizo. Eu tô chegando nesses dias. Eu cheguei lá na casa da pastora Socorro, falei, Tô gente, pelo eu berço cheguei da na pulga. mansão Socorro, Saraiva. Saraiva. Mansão Saraiva. Eu já tô profetizando. Eu moro num condomínio de prédio e tal. Então tem uma área de lazer e tudo. Eu falo, gente, esse aqui é meu resort. Pronto. Deixa eu apresentar pra vocês. Essa é minha Gente, garagem. Adoro! Eu profetizo coisas que eu quero, coisas que eu gostaria. No meu trabalho, às vezes o dia é pesado, é difícil. Eu atendo a muitos clientes, às vezes. Às vezes o cliente tá pesado, tá triste, tá pra baixo, tem um desafio ali. Eu chego e falo assim, olha, Deus te abençoe. Deus te guarda, te protege, você respira. Amanhã o sol vai nascer pra você de novo e você tem outra oportunidade de fazer melhor. Então, é isso. Quando ali no meio-fio, eu falei com o Senhor, eu não quero isso. Me ajuda a fazer isso, me ajuda a romper, me ajuda a buscar e colocar foco naquilo que a gente quer também, né, Tati? É porque Eu acho que a gente tem a nossa responsabilidade, né, é Mica? isso, é Nós temos a isso. nossa responsabilidade, porque o que eu vejo muitas pessoas olham para nós. E assim, o que que nós somos? Gente, nós não somos nada. Mas eu digo, olha para nós como alguém que deu um passo a mais, que não Isso. entregou os pontos. É sobre esse olhar para nós que eu digo. Então, muitas pessoas olham para nós e dizem assim, poxa, mas ela rompeu. As pessoas não sabem o que a gente fez para a gente romper. E Exato. assim, sobre a nossa responsabilidade. Porque as pessoas olham, nossa, que linda, Tati, tão maravilhosa, eu sou mesmo. Tati é tão maravilhosa, sabe? Né? Socorro, lindíssima. Né, Agora mais gata? ainda, né, gente? Nos últimos tempos. E a pessoa fala assim, gente, essa mulher, assim, o que que essa mulher passa? O que que ela já passou? É. Mas não, foi um posicionamento, foi uma palavra. Exatamente. Olha, eu não vou viver isso. É isso. Miga, teve um momento da minha vida lá atrás que eu disse assim, eu não vou fazer dessa forma. Eu vou fazer diferente. Eu quero viver uma outra história. E é sobre isso. Então, é a nossa responsabilidade. É Isso. entender que Deus, ele é poderoso para fazer mais. Mas ele não vai descer. Tem gente que fala, estou esperando Deus falar, não dou conta disso. É. Não, e você falando isso, me vem à memória várias histórias da Bíblia, que hoje mesmo eu citei algumas. Deus faz a promessa. Assim como fez a Abraão, fez a José, fez a Moisés, tudo isso. Mas só que tem coisas que Deus não faz. Não. Quando Deus fez todas as promessas para Abraão, Deus não armou tenda, Deus não carregou mala, Deus não fez a mudança. Deus não pegou na mão dele e o levou para um outro lugar. Exatamente. Deus não fez isso. É a sua responsabilidade pessoal. É isso. E eu falo, Tati, isso com muitas mulheres. Eu chamo na responsabilidade. A visão é sua. Se você tá aqui, tá questionando, tá falando, peraí, então Deus tá te dando a visão. Pega a visão aqui, que a visão é sua. E vai nela. Exatamente. Dá o passo. Exatamente. Libera a palavra. É isso. Manda o currículo. Uau. É isso. Não é isso? Gostei, Faz a Tati. ligação. Gostei. Exatamente. Ação, Ação. não é? Ação. Exato. Então, eu acho que... Eu acredito que uma vez que você se posiciona e fala assim, essa é minha responsabilidade. O meu casamento tá terminando porque eu errei. Quando você puxa pra você a responsabilidade, você enxerga o seu, não do outro, porque é muito fácil terceirizar. É muito fácil Em tudo. terceirizar. Exato. Eu falo assim, por causa dos meus traumas passados. Aham. Gente, eu concordo, existe sim. Mas o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer com ele uma superação de vida? Ou eu vou trabalhar a minha vida em cima disso, do que fizeram comigo? Não, eu vou Colocando atuar agora. culpas, não é isso? Exatamente, eu vou atuar agora. Ponto final, eu vivi, eu venci, porque eu sei que Deus quer transformar maldição em bênção. E ele faz isso. Faz isso. Ele faz isso. Falando nesse contexto, assim, opa, eu tô vivendo num círculo vicioso, uma amizade tóxica, um casamento tóxico, tá? Mas eu falo, toda ação tem uma reação. Então, vamos analisar aqui o que realmente aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, para a gente ver como que a gente pode melhorar isso, como que a gente pode mudar esse cenário. E não tem quem é filho de Deus. Tati, pastora Socorro, eu tenho isso para mim. Ele chega no cenário, o cenário tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Porque quando você está em Cristo, você exala respeito, você exala confiança, você exala credibilidade, você exala
é o que Deus exala. Então, se você tá com ele, não tem como você exalar outra É coisa. isso. Então, É eu isso. chamo na responsabilidade, tá? É Eu isso. falo. Às vezes as pessoas falam assim, é muito chata, não sei o quê, metida, se acha na razão. Não, não é a minha razão. É a Mica, razão eu do já ouvi Senhor. muito disso, muito disso. Você falou assim, é chata, é metida. Eu já ouvi muito isso. A Tati se acha. Eu já ouvi muito isso. Mas assim, uma vez essa fala me fez observar o porquê disso. E eu entendi. Eu entendi que o meu apoio não está nas minhas dores. O meu apoio está no que eu quero ser. O que eu busquei ser, o que eu ainda sonho. Uau. Daqui por 120 tem muita coisa para viver, É isso. querida. Aê, gostei. Você tá entendendo? Eu Então, tava no assim, 90 eu não aqui. vou ficar chorando, gente. Eu não vou. Foi difícil? Foi. Foi complicado? Foi. Quase me paralisou? Quase. Mas foi quase. Não me Isso. paralisou. Glória a É Deus. isso. Não é isso? É isso. Não me paralisou. Então, assim, olhe para mim, olhe para Socorro, que lambia a tampinha do Do iogurte. iogurte. Entende? Meu pai comprava um pacote de biscoito e dizia assim: é para o mês Inteiro, 30 inteiro, dias. né? Você não tinha o dinheiro do pão da manhã. Primeiro dia Aí a acabava. pessoa olha para nós e assim, se acha. Eu me acho mesmo. Eu também. Eu também me acho. Eu me acho mesmo. Sabe por quê? Porque não é qualquer um que passava a minha dor, não. É Exato. verdade. Eles querem o seu resultado, mas não querem Não o preço que querem. você pagou. Entende? Não entende o que a gente passou. Uhum. Então, eu acho que é sobre isso. Eu A vida também da gente, a sua superação, o que você viveu. Assim, é lindo. Eu amo histórias de superação. Eu também acho. Porque, de fato, a gente precisa dar esse passo de responsabilidade, E- sabendo que existe uma promessa. Então, só vai em direção à promessa. Não dá Show para de bola. parar. Não dá. Né? Não dá para parar. certeza. Não dá. Mica, Descansar sim, né? Desistir nunca. desistir e nem parar. É isso. E tomar a nossa responsabilidade dentro do processo. É isso aí. Nós temos uma responsabilidade nesse processo. É isso. E eu vejo assim, eu acho lindo quando você falou assim, olha, eu disse, sentado no meio-fio, que eu ia ter, que eu ia conseguir, que eu Foi. ia conquistar. Foi. E, assim, eu tenho certeza que isso fez toda a diferença na É. sua vida. Foi a palavra lançada, né, que trouxe chão, Sim. que trouxe realização para aquilo que você disse. Verdade. Ah, Nós Meu estamos Deus! gostosos, né? Mica, Bom Fala aí. demais. pra gente terminar, nós ainda temos um tempo, tá, querida? É? Eu Temos. marquei. E eu tô marcando os mais marcados, porque agora prosa séria vai ser assim, mais dinâmico. Ah, Né? Delícia. eu tô amando tá aqui. Mica, diante de tudo que você passou, dessa trajetória, que assim, você trouxe um pedacinho, Sim, né? foi. Daquilo que de fato você passou como verdade nesse tempo inteiro. E eu queria que você deixasse pra gente uma lição que você aprendeu ao longo da sua vida. Eu aprendi muito, Tati, com autorresponsabilidade. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu cativo. E o que eu cativo, eu quero para minha vida, eu quero para mim. E agir em função disso foi o que me fez chegar até aqui. E que tem feito também toda a diferença na minha vida, que é pedir com conhecimento e ter a ação sobre aquilo que eu vou fazer. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui simples. Dom espirituais. Todo mundo quer, mas às vezes as pessoas não sabem pedir. Tá entendendo? Então, quando eu quis ou pedi a Deus um dom espiritual, eu fui direta. Eu falei para o Senhor, eu quero dom de revelação. Eu quero um dom de visão. E o pedir literalmente falado, não é pensado, não é sentido, não é um desejo, não. Então, eu fui em busca daquilo. E o em busca daquilo é oração, entrega, jejum, santificação, que às vezes é muito difícil a gente queimar a carne. Aquelas pequenas mentirinhas, tô saindo de casa, e na verdade não está saindo, tem que liberar. Parou, acabou. Uau. Porque a mentira, não existe mentira pequena e nem mentira grande. Ah, não existe mentira. Não, é mentira. Então, quando você abdica dessas pequenas coisas, dessas pequenas concessões, Deus vai trazendo para você algo diferente. Tipo, opa, eu posso habitar aqui. Aqui é um lugar santo. Aqui ela busca essa santidade. Aqui ela entrega. E eu gosto dessa frase que uma pastora muito conhecida falou, que ela falou assim: pequenas concessões abrem espaço para grandes invasores.
E esses invasores é que atrapalham a gente. Essas escutas negativas que às vezes a gente escuta, você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir não, você nasceu para isso, nasceu para aquilo. Então, eu acredito mesmo que quando começa, eu balanço a cabeça, sai para lá, você não tem domínio sobre os meus ouvidos. Você não pode acessar, porque ao meu redor está anjos. Não é isso que eu quero. Eu quero outra coisa. O que eu quero é estar em Cristo. O que eu quero é o dom espiritual que eu pedi agora. Senhor, eu quero o dom de revelação, eu quero o dom de visão. Eu estou preparada para isso. E percorrer aquilo, percorrer esse propósito, buscar aquele propósito, ir para o secreto, fechar a porta, entregar. Jesus, quando fazia N milagres, ele não orava antes do milagre acontecer. Ele não orava. Ele orava no secreto. Ele se retirava. Ele ia para um momento com Deus. E depois ele Ele só ti- liberava a palavra, haja. Exato. Ele tinha um depósito, pastor. Eu fico imaginando assim, pensa, o depósito de Jesus. Se Jesus tinha depósito, quem somos nós para não ter? É. Então, eu sou muito a favor da oração, você e Deus. E não importa se é no seu quarto de guerra, dentro do banheiro, no carro, você precisa ter este momento com Deus, porque a oração é relacionamento. Eu só consigo me relacionar com vocês se eu tiver tempo, se eu tiver horas. E isso faz com que eu conheça você, Tati. Isso faz com que eu conheça você, Socorro. E isso faz com que eu conheça Jesus. É isso. Então, esse tempo, para mim, ele é primordial. Normalmente eu faço isso 3 vezes no dia, né? Pela manhã, quando eu acordo, meio-dia, 5, 10 minutos, às vezes que eu separo, né? Hoje, meio-dia, a gente estava lá no reteté, né? Era Cheia da mistério unção de forte. meio-dia, exatamente. Meio-dia a gente estava orando. E muitas vezes meia-noite, 3 horas da manhã, quando Deus mostra, quando Deus incomoda, eu, Senhor, tô aqui. E louvor, olhos, boca e ouvidos é porta de entrada e saída. Então a gente tem que vigiar nisso. Então eu busquei isso, eu busquei me santificar, eu busquei estar sempre ali ligada com a palavra, com a oração, para que aquilo acontecesse na minha vida. Até que o Senhor, eu tenho um caderno que a própria pastora Socorro me deu, e eu estava até mostrando para ela das orações que eu anotava. E eu colocava assim, data do milagre. E eu tenho orações, né, pastora? Até te mandei outro dia. Também Com tenho. data que aconteceu, coisas que eu orei há 1 ano, 2 anos atrás, que eu coloquei lá a data. E através de quem? Através da pastora Socorro, através do pastor Clebson, através da irmã Mara, através da Tati, que orou para mim, enfim, Deus falou, Deus cumpriu. Então, é isso. Eu acho que é uma entrega. É o posicionamento em Cristo. É forte, Ai, que né? delícia! E assim, Mi, para a gente encerrar essa prosa que tá maravilhosa. Que pena, né? Não, não quero não. Eu tava nervosa, agora tá sumindo. Eu fico mais 1 hora aqui. Nós hora. com os compromissos, tava tudo Ah, é certo. verdade, gente. Mi, o que que eu quero pedir para você nessa retrospectiva do seu passado, nessa fala que você trouxe o seu presente, de como era e o que Deus fez. Tem muita gente que também está vivendo isso, mas está nesse processo da retrospectiva, que a pessoa está vivendo o processo de que acha que não vai acontecer. É melhor desistir. Eu acho que eu vou parar. Está nesse tipo. Eu queria que você fosse assim, bem objetiva em uma mensagem, olhando para lá e falando para alguém que Fala. parou para nos assistir. Uau, responsabilidade. É, É muita gente que vai ver deixa isso aqui, Deus te meu usar, Deus querida. do céu. Bom, eu quero dizer pra você que tá em casa, tá assistindo esse podcast, a prosa é séria mesmo. Você é capaz, você pode. Coloca Jesus em tudo que você for fazer, até na alimentação, no trabalho, no casamento, na casa, na vida, aonde você for, coloca Jesus, porque quando você colocar Jesus, ele vai fazer a mudança necessária. Não é o homem que convence, não é o cenário, não é a atitude, nada de terceiros. É Jesus quem faz, é Jesus quem muda, é o Espírito Santo que transforma. Creia tão somente nas promessas do Senhor, porque eu tenho certeza, você que está assistindo tem promessas que o Senhor ainda não cumpriu, mas Ele está esperando você se posicionar. Se posiciona diante dele, fala com ele, que ele vai fazer mais, ainda mais na sua Aleluia. vida.
Que coisa linda, viu? Ai, É isso, gente. Prosa séria é prosa, mas o negócio é sério e é de Deus. Mais um prosa, né, amiga? graças a Deus. Mi, obrigada, meu amor. Eu agradeço Você vocês. alegrou o nosso ambiente e Lindas, você é uma bênção. lindas, vocês são uma bênção na minha vida. E eu quero me misturar com vocês, tá? Ai, querida. Nós queremos também misturar com você para estar na média. É isso. É isso. Muito rica! Muito rica. Adorei. Amei. Beijo grande para vocês. Que Deus Beijo, abençoe. obrigada pela audiência. Até a próxima. Até a próxima.